Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amados filhos queridos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. O Santo Evangelho qual meditamos hoje coloca como personagens centrais 2 dos discípulos de Jesus que estavam a caminho de um povoado chamado Emaús. A morte de Jesus e a incapacidade de compreender que ele havia ressuscitado dos mortos fez com que esses 2 discípulos, desolados e abatidos, perdessem a sua referência, perdessem o seu rumo. Essa realidade não é diferente nos dias de hoje. Quando se perde a referência do Mestre Jesus, a vida fica à deriva. A tristeza e a falta de esperança tomam conta do coração e se busca parâmetros nas coisas mundanas. Jesus aparece e caminha ao lado deles, mas por estarem abatidos e desolados pelos últimos acontecimentos, não são capazes de compreender
que aquele que vos dirigia a palavra era o Mestre. Às vezes, as circunstâncias da vida podem trazer cegueira e surdez espirituais, impossibilitando o homem de ouvir e enxergar a presença e a proposta de Jesus. No versículo 25, Jesus vai dizer: como sois sem inteligência e lentos para crer. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Nisto convidaram Jesus para ficar com eles, e ele aceitou, porque tinha um propósito: levá-los a tomar ciência de que ele havia ressuscitado. A atitude de Jesus, quando se sentou à mesa com eles, fez com que as escamas dos seus olhos caíssem e eles passassem a enxergar Jesus ressuscitado. Uma vez tomados de convicção na ressurreição de Jesus, mudam a sua trajetória e vão encontrar os demais discípulos e assumiram a sua missão de testemunhar o Senhor. De fato, o encontro pessoal com Cristo Jesus muda a trajetória da nossa vida e nos encoraja a exercer no mundo o nosso apostolado. Que a ressurreição do Senhor nos anime e nos leve a cumprir neste mundo o nosso apostolado, a nossa missão, exercer no mundo o nosso discipulado, aquele discipulado o qual aprendemos com o Mestre Jesus, e que o mundo possa conhecer cada vez mais que a verdade a qual nós anunciamos hoje é que verdadeiramente Cristo ressuscitou. Aleluia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.